Lucas capítulo 17 e o versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Vou ler o contexto para que possamos entender aqui no versículo 15, quem que voltou glorificando a Deus em alta voz? O capítulo 17, do versículo 11 ao 19, nos fala sobre a cura de 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. O versículo 12 ao 13, e entrando Jesus numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós? Versículo 14. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eles estavam leprosos, e eles não podiam aproximar de Jesus e nem das pessoas. Em alguns casos, esta doença pode aos poucos perder parte do corpo, como orelhas, os dedos das mãos e também dos pés. Isto se encontra registrado em Números, no capítulo 12, o versículo 10 ao 12. E voltando a Lucas 17, quero ler o versículo 14. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus aqui nos demonstra obediência e cumprimento à lei, em Levítico capítulo 13, que nos fala da lei da praga da lepra. E Levítico capítulo 14 fala que levará ao sacerdote depois de sarado. E o versículo 15 nos diz: E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Este agradeceu a Deus e reconheceu o feito de Jesus em sua vida. E o versículo 16 diz que ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Os samaritanos eram habitantes da cidade de Samaria, capital do reino de Israel. É uma seita muito antiga e ainda existe entre os judeus. Os judeus, eles não se davam e não comunicavam com os samaritanos, mas diz a palavra de Deus que muitos samaritanos creram em Jesus. Isto está registrado em João, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 39 ao 42. Para saber mais sobre a origem dos samaritanos, segundo Reis, capítulo 17, versículo 24 ao 41. Aqui também Jesus nos prova que ele não faz acepção de pessoas. Ele aceita a todos que abrirem o seu coração a ele. Romanos 2:11 e Efésios 6:9. E o versículo 17 e 18 do capítulo 17 de Lucas nos diz: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Seja você também agradecido a Ele, você que foi curado por Ele, mas você não voltou para agradecer. Volte. Nos dias de hoje não é diferente daqueles dias. Muitos se dizem cristãos, mas não frequentam a igreja, a casa de oração, para dar graças a Deus. Certa vez, Jesus disse em Mateus, capítulo 21, e o versículo 13, A minha casa será chamada casa de oração. E o versículo 19, E disse-lhe Jesus, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Estas palavras foram ditas somente àquele que voltou. Ele tinha a fé que traz a salvação. Mas os outros 9, somente a cura do corpo. A cura é para esta vida, mas a salvação é por toda a eternidade junto com o Pai.
Meu Deus e meu Pai, quero neste momento agradecer pela Tua palavra. Felizes, ó Deus, são aqueles que reconheçam o Senhor Jesus como nosso abençoador e salvador, como este samaritano que voltou para agradecer. Sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, preferência, classe ou títulos. Basta reconhecer o Senhor como Salvador. Que muitos reconheçam, ó Deus, o que o Senhor tem feito em suas vidas. Volte para agradecer. Eu oro e já te agradeço. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Pequenas mensagens e reflexões.